Bom dia. Muito obrigado pela presença. Agradecer o convite do SINDAG. Para mim é muito me honra aqui estar participando do evento. A casa ainda não está cheia, mas quem sabe aí no decorrer da palestra ela fica. Mas esse é um assunto que, a bem da verdade, não é tão procurado. O pessoal não mostra grande interesse por ele. Deveria mostrar. Salve, mestre. E felizes são os que estão aqui para a gente poder compartilhar algumas informações. Quando a gente fala de reflexões sobre segurança de voo, a primeira coisa que a gente tem que ver são os nossos números. E antes de passar o roteiro propriamente dito, vamos fazer só um apanhado geral. Isso aqui é o painel CIPAER, que é uma ferramenta disponibilizada pelo CENIPA, lá de Brasília, para todo mundo. É só jogar no Google lá, painel CIPAER, e vai achar não só essa página aqui, como mais uma série de outras com informações muito interessantes sobre as estatísticas. Aí eu fiz esse filtro aqui, né, de aviação agrícola em operação agrícola, que é importante fazer os dois filtros, e nós temos, desde 2009 até o presente ano, um total de 255 acidentes. Isso aí é muito. Eu sei que a aviação agrícola voa muito, mas independente do número de horas em 10 anos, eu entendo que esse número aqui é muito alto. Tá ok? Com 27 incidentes graves e 12 incidentes. Então, a severidade ela vai aumentando daqui para cá. O número também era para ir aumentando daqui para cá, mas não está. Está ao contrário, ele vai diminuindo daqui para cá. Era para estar 255 aqui, 27 aqui e 12 aqui. Porque tem uma pirâmide aí de um tal de Heinrich, que é um teórico industrial americano, que ele diz que para um certo número de situações de perigo, eu vou ter um número menor de incidentes e eu vou ter um número menor ainda de acidentes. E esses números aqui chamam bastante atenção. Aqui é pelo tipo de ocorrência, e a gente tem vários outros filtros aqui para poder consultar, sendo aí, 55 fatalidades, 41 aeronaves destruídas. Isso aqui é um número muito alto, tá? Fatalidade principalmente, desde 2009. No nosso roteiro aqui, vamos ver aqui o cerne das investigações do CIPAER, por que a gente existe, como que nós trabalhamos. Vamos fazer algumas considerações sobre alguns acidentes. Eu peguei 3 acidentes, e aí para preservar, obviamente, a imagem do piloto, do operador, do fabricante, eu fiz os filtros devidos, e de maneira que a gente só tem realmente a aprender sem julgar ninguém aqui. Porque é muito fácil quem está de fora do acidente ficar julgando quem caiu, quem morreu, mas a situação de quem está lá dentro do cockpit é totalmente oposta, tá ok? Vamos ver um pouquinho da teoria do dominó na prática, que é uma teoria muito usada quando se fala em prevenção de acidentes, e depois fazer umas reflexões finais. Bom, lá, de cerne, né? O CIPAER é um sistema já maduro, que nasceu aí no século passado, que trata o homem, o meio, a máquina e as suas interações. São investigações feitas com o único objetivo de promover a prevenção de acidentes. Se eu investigo um acidente hoje, sob a ótica do CIPAER, é para que ele não aconteça, um acidente similar não aconteça no futuro, só. Qualquer investigação do CIPAER, do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, tem como objetivo maior a preservação da vida, acabei de falar, tá ok? Busca apontar os fatores contribuintes para a ocorrência, determinados ou indeterminados, de modo a se trazer benefícios para a prevenção. O que quer dizer isso? Quando a gente está investigando alguma ocorrência e não chega exatamente ao que aconteceu, se eu identifico um fator contribuinte, julgamento do piloto, por exemplo, mas eu não tenho condições de afirmar pelos elementos da investigação que aquilo realmente contribuiu, vai ficar como indeterminado, mas para mim, para o meu propósito, já vale.
Tá ok? Diferentemente de uma investigação policial, de um inquérito, que ele visa realmente apurar exatamente o que aconteceu. Para eu atacar o que eu quero atacar, já vale se a investigação parar numa hipótese, ela não precisa ser conclusiva. Isso não quer dizer que nós não busquemos a conclusão, é claro que a gente busca. Só que ela não precisa ser conclusiva para eu dar o meu trabalho como encerrado. Se eu não tiver elementos para concluir e avaliar se os fatores contribuintes realmente estiveram presentes ou não, para mim já basta. Porque se eu atacar todos os fatores contribuintes com as minhas recomendações de segurança, eu já vou estar prevenindo a ocorrência futura de um acidente similar. Então é muito importante que a gente tenha em mente. Famílias às vezes nos procuram querendo saber, principalmente quando há óbito, querendo saber o que foi que aconteceu e nós não temos uma resposta clara. E eles saem do nosso trabalho um pouco frustrados porque acham que nós deveríamos concluir. Nós buscamos a conclusão, evidentemente, mas para o nosso propósito não é necessário eu ter a confirmação de algum fator contribuinte, tá? Só dele ficar na hipótese eu já atinjo o meu objetivo. Ela não apura culpa ou responsabilidade, isso quem faz é o inquérito, eu não quero saber de quem foi a culpa, a intenção é apenas a prevenção, ela produz recomendações de segurança, mas o cumprimento dessas recomendações de segurança é a cargo do operador, é a cargo da Agência Nacional de Aviação Civil. Quem vai aproveitar esse conhecimento é o freguês, tá ok? O nosso freguês é a comunidade aeronáutica. E ela valoriza reportes voluntários. Por quê? Quando a pessoa abre o coração para a gente, dizendo sobre um problema na sua empresa, dizendo sobre um mau momento que ela estava passando na época do acidente, a gente, isso inclusive é protegido por lei, tá? A gente não passa tais informações para a autoridade policial que estiver, porventura, conduzindo também uma investigação paralela a nós sobre o mesmo acidente. Então, isso é protegido por lei e nós não falamos. O interessante é que a polícia deve compartilhar conosco as informações que ela conseguir levantar. Nós não devemos compartilhar com eles. Essa é a beleza da coisa. Por quê? Porque se a gente começar a compartilhar, ninguém mais vai falar nada para a gente. Ninguém mais vai abrir o coração e falar realmente o que estava acontecendo, com receio de algumas sanções, de algumas represálias, principalmente na parte administrativa. Então a gente valoriza isso daí e tenham a certeza que se um dia forem procurados por algum investigador do CIPAER, alguém do CENIPA ou de um de seus braços, a ideia é sempre essa, tá ok? Reportes voluntários e confidencialidade na investigação. O que nós podemos compartilhar com uma autoridade policial de investigação, algum juiz que às vezes chega um ofício lá para a gente pedindo, são informações factuais, tá ok? As nossas análises não são compartilhadas. Bom, agora vamos para o principal aqui. Considerações sobre acidentes. Eu selecionei 3 acidentes com relatórios finais já publicados pelo CENIPA, para a gente falar alguma coisa aqui. E o mais importante que eu queria que vocês tivessem em mente é que os acidentes eles são de certa forma parecidos, mas os elementos de investigação, vocês vão ver que eles diferem um pouco uns dos outros. E são os elementos que constituem aqui o nosso foco principal, e não exatamente o que aconteceu, beleza? Então tenham isso em mente também. Bom, no primeiro caso aqui, o piloto era habilitado, possuía experiência suficiente para realizar o voo. O que é experiência suficiente? Depois a gente vai falar também. Não dá para medir, tá? Mas, nesse relatório, o investigador concluiu que ele tinha experiência. Acontece com todo mundo, tá bom? O piloto relatou que não foi percebida qualquer falha mecânica na aeronave, as condições meteorológicas eram favoráveis à realização do voo visual. E aí o que aconteceu? Durante a realização de curva ascendente pela esquerda, para enquadramento da área a ser pulverizada, o reposicionamento, né, o piloto percebeu o surgimento da condição de pré-stall. Condição de pré-stall, meus amigos, acontece em voo, a gente sabe, tá ok?
Mas é importante que nós identifiquemos e saibamos controlar a situação de pré-stall, porque se entrar em stall, aí é complicado, ainda mais na operação agrícola, que é a baixa altura. O piloto manteve a aeronave nesta condição e em curva. Dá para manter a aeronave voando no pré-stall e fazer a curva? Dá, que dá. Não é legal, não é recomendado, mas é possível. E foi isso que ele fez. Ele continuou na curva, ele não buscou tirar o avião dessa situação e continuou a curva, até atingir o rumo desejado, nivelando as asas e cedendo o manche para trocar a altura por velocidade. A ele infere aqui para a gente que ele pensou já em alguma recuperação, nivelando as suas asas, conseguiu nivelar asas, ou seja, ele ainda tinha condições de voar e buscou uma extensão ali para ganhar velocidade e sair da condição de pré-stall. Foi mal. Buscando dessa forma restabelecer a condição segura de sustentação. A trajetória imposta pelo piloto levou a aeronave a receber o vento de cauda. O vento, ele abriu no sentido do vento e voltou no sentido contrário, ele abriu no sentido contrário e voltou no sentido do vento, o que associado à baixa velocidade do voo resultou na perda de sustentação, inviabilizando a recuperação do voo. A aeronave continuou em descida até colidir contra o solo. Vamos lá, aí nós temos duas situações, né? O pré-stall, em que ele manteve e conduziu a aeronave, e sem muita condição de avaliar exatamente a direção do vento. Às vezes a gente tem condição de avaliar perfeitamente a direção do vento, e às vezes nós não temos essa condição, tá ok? Então, na dúvida, meus amigos, não voem no pré-stall, tá ok? Porque nessa situação, o vento de cauda, a gente sabe que não favorece a sustentação. Se a gente for fazer a conta lá, vai ser a conta contrária, né? O vento relativo que passa pelas asas é menor se a aeronave pegar um vento de cauda. A aeronave teve danos substanciais e o piloto sofreu lesões leves. Isso aqui foi tudo declaração do piloto, essa história que a gente contou aqui, tá ok? E aí, para o primeiro caso, eu deixo essas perguntas aqui, né? Estamos identificando e controlando situações de criticidade em voo? Façam essa reflexão. Não precisa me responder, não. Só façam essa reflexão. Será que realmente nós temos o treinamento para isso? Será que lá no CAVAG, ou depois na própria empresa, na manutenção operacional dos pilotos daquela empresa, o chefe de operações, o cara da segurança, lá o safety, será que ele está dando atenção para os parâmetros críticos? São estudados os parâmetros críticos? Todo mundo conhece realmente o envelope do avião? O cara que voa no pré-stall, ele tem que conhecer muito bem o envelope do avião para saber o limite e controlar a fumaça. Eu tive a oportunidade de servir na fumaça por 6 anos. Lá na fumaça, a gente tem lá no começo do curso uma fase que se chama identificação e controle de parâmetros críticos, que é exatamente, uma das coisas que tem lá é exatamente isso. Se voa lá no buffet, não na demonstração aérea, vocês não vão ver isso na apresentação da fumaça, mas lá em casa, quando o cara está sendo preparado e durante os voos que ele faz de manutenção operacional ao longo do ano, ele voa alto, é claro, nessa situação para aprender a conhecer a sua aeronave. Mas tem que conhecer a aeronave numa situação em que permita você acumular o conhecimento e a partir daí escrever, documentar, debater com os outros pilotos. Vocês fazem isso? Vamos refletir sobre isso, beleza? É importante considerar que em certas ocasiões em voo, o que é impecável caminha ao lado do que é perigoso. Você está buscando a perfeição, busca a perfeição, busca a perfeição. Vou fazer aquela curva apertadinha, aquela curva perfeita que você leva o avião na ponta do dedo, só que o pré-stall está ali do lado. Então, na aviação é assim, em algumas situações, o impecável caminha lado a lado com o perigoso. Tá ok? Outro exemplo da fumaça lá. O cara vai treinando, vai deixando a manobra dele aquele aço e faz a manobra cada vez mais próximo do outro avião, até o momento que ele toma um susto. Porque, opa, vai bater, não bateu, fica traumatizado, e demora 1, 2 meses para fazer a manobra, voltar a fazer a manobra daquele jeito que ele estava fazendo. Por quê? Porque ele tomou um susto.
ele viu uma situação ali que estava próxima da colisão. Isso acontece muito na aviação de acrobacia quando se voa em formação. Tá ok? É igual aquele pessoal que fica dando rasante também, que fica lambendo a pista em recuperações de voo vertical. Cadê a margem? Cadê a margem? Ah, perfeito. Aquele desenho de recuperação com a fumaça ali, né? Perfeito. Mais um pouquinho, ele pode vir a ter uma situação em que ele tome um susto, e se ficar só no susto, tá bom. Ele vai aprender muito com o susto. Tá ok? No segundo caso, o piloto possuía pouca experiência na operação agrícola, por mais que eu tenha lá 2, 3 mil horas de voo, se eu estou ingressando agora na aviação, que é diferente da que eu voava, eu devo ter muito respeito com ela, tá ok? E devo considerar que por mais experiência que eu tenho, naquela operação eu não tenho, como foi esse caso aqui. Menos de 500 horas registradas, mais de 25 anos entre as formações de piloto, que é o PP, e a formação na aviação agrícola. Pouco mais de 20 horas na aeronave. Pessoal, 20 horas na aeronave não é nada. Beleza? Experiência não se mede, tudo bem. Ah, tenho 1000 horas, tenho 20 horas. Não dá para medir quem é mais experiente, mas a gente sabe, né? Dá para inferir. A aeronave operava dentro dos limites de peso e balanceamento e o camarada saiu para um voo de treinamento com peso próximo ao máximo de decolagem. Estava dentro do limite? Estava. Ele podia fazer isso? Podia, não é pecado. Agora, precisava fazer isso? Ele precisava treinar numa situação real? Não pode treinar um pouco mais alto para conhecer a aeronave? Tá ok? Vou treinar com peso máximo, próximo ao peso máximo, porque a minha operação, quando eu decolo, eu estou próximo ao peso máximo às vezes, certo? Eu não preciso treinar sempre com um avião leve, porque às vezes eu vou ter o avião pesado, então eu preciso conhecer o avião pesado. Só que para conhecer o avião, você tem que fazer as etapas, você tem que cumprir todas as etapas, você tem que discutir, tem que ter doutrina, tem que ter a opinião do gestor, a opinião do safety, tá ok? E aí ele improvisou um treinamento em uma situação real, beleza? Porque tinha pouca experiência na aeronave e queria sentir mais o avião. Condições meteorológicas favoráveis, não houve indício de contribuição do fator material e durante o voo o piloto perdeu o controle da aeronave e colidiu contra o terreno. O piloto seria contratado pela empresa, tendo concluído o curso, com cerca de 2 semanas antes da ocorrência. Ou seja, concluiu, estava fresco ainda, estava verde, não fez o treinamento conforme uma doutrina específica, e sim, ele saiu para voar. Antes aqui eu vou fazer um treinamento para sentir o avião. Foi isso que aconteceu. E aqui, ó, isso aqui, pessoal, muito importante. Parece nada, mas é muito importante. Não foi possível verificar pelo investigador se todas as missões do curso foram cumpridas, pois as fichas de voo não estavam adequadamente preenchidas. É a famosa pelada. Tá ok? Pelada por parte da escola, pelada por parte do piloto. Normal, isso é um comportamento perfeitamente comum aqui no Brasil. Só que na aviação, meus amigos, pelada é uma coisa que vamos tentar erradicar de verdade. Tá ok? Já vi casos que realmente remetem até mesmo à investigação policial sobre ficha de voo, adulteração de ficha de voo. Não foi esse caso. Nesse caso, apenas não foi possível verificar. O investigador chegou lá na escola da formação do piloto, foi verificar as fichas de voo e não teve condição, porque tinha ficha que não estava adequadamente preenchida. Ok? Nível de instrução, grau, comentário, isso aí é primordial em ficha de voo. O piloto desligou o diferencial aqui no GPS após ter realizado um determinado número de passagens e a pessoa passou a apertar mais as curvas de reposicionamento, utilizando maior inclinação de asas a fim de sentir mais o avião, também da própria cabeça. Não tinha nada que apoiasse esse treinamento, nenhuma documentação, parâmetros, mais uma vez, parâmetros, não tinha nada aqui. Ele, agora eu vou até mais um pouco, vou mais um pouquinho, agora eu vou mais um pouquinho.
E aí, uma dessas curvas, sentiu o avião vibrar e, em seguida, perdeu o controle da aeronave. Buffeting, tá ok? A aeronave teve danos graves, o piloto sofreu lesões graves. Não foi possível determinar se o voo próximo aos limites operacionais da aeronave foi decorrente de um excesso de confiança do piloto ou de sua pouca experiência na aeronave e no tipo de atividade. Podemos arriscar que foi um? Talvez. Podemos arriscar que foi outro? Talvez. Podemos arriscar que foi os dois? Talvez. Podemos arriscar. Acontece. E aí a pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte: estamos nos colocando em situações de risco desnecessárias em voo? Qual é o ganho operacional disso daí? De novo, né? Treinamento tem que ser algo consubstanciado e não assim de uma hora para outra. Qual é o ganho operacional disso daí? Nesse caso não houve ganho nenhum. O cara quase morreu e a aeronave praticamente se perdeu. Tá? Danos graves. Tá ok? Rasante. Quem gosta de dar rasante aqui? Todo mundo. Eu adoro dar rasante. Piloto gosta de dar rasante. Não tem jeito. E o rasante, ele é uma situação muito delicada. E é uma situação que sempre o piloto se coloca. Né? Nunca vi falar de alguém que foi obrigado a dar um rasante. Já vi dizer em atentados terroristas que o cara é obrigado a jogar o avião em algum lugar, né, pelo sequestrador. Mas o sequestrador não vai obrigar o cara a dar um rasante. O rasante ele só dá se ele quiser. Tá? Eu já dei, com certeza muitos aqui já deram. Só que uma coisa é um rasante a 100 pés, outra coisa é um rasante a 10 pés. Tá ok? E aonde nós estamos fazendo esse voo baixo? Obstáculos, pássaros. Vamos ficar atento a isso também. Tranquilo? Não é pecado, mas não é recomendável. No terceiro caso, o piloto era habilitado e possuía pouca experiência na aviação agrícola. A aeronave operava dentro dos limites de peso e balanceamento, as condições meteorológicas também estavam ok, não houve indícios de contribuição do fator material. A aeronave colidiu contra um fio da rede elétrica de alta tensão, perdendo o controle e impactando contra o solo. Nesse caso aqui, ó, havia duas redes paralelas de transmissão de energia, sendo que a que ele colidiu era 8 metros mais alto do que a outra. Isso foi verificado na investigação. Conforme declaração de observadores e análise de destroços, a aeronave estava realizando curva pela direita e impactou inicialmente a hélice contra o cabo para-raios da linha de transmissão. Esse cabo ficava a cerca de 3 metros acima dos demais cabos para-raio, né? A projeção dele é para cima. Era de cor cinza e divergia dos demais, que eram mais escuros. Então, céu azul, obstáculo escuro, mais fácil de ver que o obstáculo claro. Tá ok? Raramente, aí vamos lá o piloto. Características do piloto. Raramente se negava a realizar algum serviço, mesmo quando as condições climáticas não eram as mais favoráveis para o voo. Como é que a gente está em relação a isso? Como é que está a nossa atitude? A gente tem sempre a questão da disponibilidade. Né? O piloto ele é um cabra que, naturalmente, o aviador de coração ele tem uma disponibilidade muito alta, ele quer fazer os voos. Isso é muito legal, mas vamos ponderar isso daí também. Até quando vale a pena? Tá ok? Ele descartava a hipótese de se envolver em um acidente e dizia que a sua maior preocupação era de não quebrar a aeronave. O orgulho do piloto, eu entendo perfeitamente isso daí. Só que quando você descarta a hipótese de se envolver em um acidente, não vai acontecer comigo porque eu me garanto. Tá? Essa história de salvar a aeronave, a gente que voa, eu voei assento ejetável há muito tempo, a gente conversa bastante, né? Antigamente tinha aquela doutrina do vou salvar a aeronave, não posso deixar perder uma aeronave por minha responsabilidade, não vou me ejetar e vou morrer, vai perder a aeronave do mesmo jeito, tá ok? Só que o que acontece na prática, quando um piloto não se ejeta, é que muitas vezes ele não tem a noção exata da situação em que ele mesmo está, ou que ele se colocou, ou que ele foi colocado. Ele acha que com o treinamento que ele tem, com a capacidade inerente a si próprio, ele vai conseguir tirar o avião daquela situação. É por isso, quando o piloto não se ejeta, que não tem falha nenhuma do assento, é por isso que isso acontece. Ele não acredita que ele vai para o chão. E só, às vezes, vai ejetar
tarde demais. Isso acontece muito. Não é romantismo, não é querer salvar o avião a qualquer custo. É que ele simplesmente acredita que vai conseguir sair daquela situação. Antes de realizar o voo que resultou no acidente, o piloto havia feito o reconhecimento da área e havia sido alertado pela empresa quanto à existência da rede elétrica. O proprietário lá da empresa, além das suas funções gerenciais, atuava em quase todos os seus setores, sendo um inspetor responsável pelos serviços de manutenção e também acumulava, isso tudo proprietário, a função de responsável pela qualidade do serviço. Isso é legal? Ter um cara fazendo tudo? Não é. Tudo bem que quanto mais gente, mais encargo, mais honorário, mais salário e social, tem tudo isso. Mas, considerem isso daí, ponderem sobre isso. Os gestores, os próprios pilotos que têm a oportunidade de conversar com os patrões a respeito desse tipo de coisa. O cara da segurança é o mesmo cara que faz a escala de voo e é o mesmo cara da manutenção. Não é legal isso daí, ok? O GSO, o gestor de segurança operacional, não ficava na sede da empresa, e sim em outra cidade. Acompanhamento. Está em outro lugar, vai se perder em acompanhamento também. Foi observado que a posição do sol não prejudicou a visão do piloto, mas poderia ter prejudicado, não tem problema, e aí ia piorar mais ainda a situação, mas não foi o caso. O trecho da linha de transmissão de energia elétrica onde ocorreu o acidente não possuía nenhum tipo de sinalização. É para ter sinalização? Qual é a sinalização? Independente do que é para acontecer, a gente sabe que nem sempre acontece. Então, nos voos de reconhecimento, vamos caprichar bastante nessa questão de antenas finas. Aqui tem uma antena, né? Aqui na frente, na torre. E ela não é tão bodosa, né? São as piores, tá? Quanto mais fininha, pior, porque é mais difícil de ver, beleza? Mais difícil de julgar a distância, a profundidade, principalmente em voo lá. A aeronave ficou destruída e o piloto faleceu no local. E aí as reflexões para esse terceiro caso. Poderia estar havendo uma gestão ineficiente de pessoas e processos por falta ou falha no acompanhamento, supervisão, avaliação de desempenho, ou mesmo do delineamento de procedimentos organizacionais importantes à manutenção da segurança operacional, gestão ineficiente. Poderia estar havendo? Não sei, não estou aqui para julgar ninguém, nem piloto, nem proprietário, nem fabricante, mas essa reflexão é muito necessária em todos os casos. Nesse aqui é o exemplo que eu estou dando para vocês. E é prática comum dos pilotos da aviação agrícola de voarem próximos à rede de energia elétrica a fim de otimizar a aplicação? Não, talvez. O quão próximo a gente está voando das redes de transmissão de energia elétrica? Então, vamos pensar sobre isso também. O que vale a pena, né? Às vezes o proprietário chega e fala, não, já está bom, você não precisa pulverizar cada centímetro da área, mas o piloto ele quer fazer o trabalho bem feito e às vezes ele se coloca em situação que não é necessário colocar, beleza? Teve um relatório também, não selecionei ele aqui, porque senão a gente ia ficar o dia inteiro falando de acidente, mas que ficou lá nas entrevistas, o investigador ele levantou essa informação que o patrão falou que não precisava de pulverizar cada centímetro, e o piloto, no intuito de fazer um bom trabalho, ele quis realmente e acabou colidindo aí, com também um obstáculo no solo. Tá ok, pessoal? Esses foram os 3 acidentes. Como eu falei, não tem data, não tem nome, não tem aeronave, não tem local, tudo para preservar. São acidentes reais, não inventei nada, foram todos, já estão publicados esses acidentes, são de um passado recente, né, nada do século passado, tá ok? Aconteceu com pessoas que muitas vezes nós podemos conhecer, e quando acontece com gente próxima, eu acho que o efeito é maior. Por isso que eu acho que as melhores instruções de segurança, apresentações de segurança de voo são justamente focando esses acidentes aí. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês, que eu queria bastante atenção a respeito do que eu vou mostrar, porque errar todo mundo erra,
Tá? Eu vou mostrar uma manobra aqui que ela não deu certo, ela deu errado. Mas o acidente não aconteceu. Por quê? Porque a teoria do dominó na prática, ela diz que todos os acidentes resultam de uma sequência de eventos e nunca de uma causa isolada, certo? Exemplo, você está com o pneu careca, vai pegar o teu carro para ir em algum lugar e está chovendo. São duas condições, o pneu está careca e está chovendo. Se não tivesse chovendo, talvez você não teria batido no carro da frente, numa freada. E se o pneu não tivesse careca, também talvez você não tivesse batendo. Então, são esses dois dominós desse exemplo bem superficial que eu dei agora, que acontece muito em voo. Geralmente em voo, o número de peças é maior, tá ok? Eu não vou analisar a manobra em si, que eu vou mostrar para vocês, mas eu vou contar por que não deu um acidente nesse vídeo aí. E aí a reflexão que eu vou fazer também, que eu vou pedir para vocês fazerem, é que se existe em âmbito interno da organização que vocês estão voando, um processo eficiente de controle e mitigação de riscos. Será que o GSO ele se preocupa, ou o próprio gestor da empresa se preocupa em fazer aquela matriz de gravidade, probabilidade, para ver o risco, define o que é um risco aceitável para ele, define o que não é um risco aceitável para ele? É tudo, a responsabilidade maior é toda dele. Mas vamos lá, o que interessa. Esse vídeo aí foi um vídeo de 2009. Eu dei uma ligada lá para a fumaça, conversei com o comandante para a gente poder passar isso aqui, com esse objetivo educativo, e ele não só gostou muito da ideia, como achou esse exemplo muito válido, tá ok? A fumaça faz essa manobra aí há muitos anos, e a atenção à segurança nessa manobra, ela foi incrementada graças a esse evento aí. Alguém lembra disso aqui? 2009, tá? Lá na AFA. Manda brasa. O susto foi tão grande que o câmera depois não sabia nem o que filmar, ele ficou filmando o vazio ali, o céu, as nuvens. O que aconteceu aqui foi alguns erros, né, que se sucederam, mas não vou ficar comentando sobre eles, eu só vou falar para vocês por que é que não aconteceu um acidente aqui. Alguém arrisca? Alguém arrisca? A despeito de tudo que aconteceu aqui, erros e acertos. O avião, o que quase foi, só não foi para o chão porque a manobra foi iniciada na altura de segurança. Porque se ela tivesse sido 50 pés mais baixo, aquele avião ia para o chão. A aeronave, o piloto colou o manche e esperou. Ele estolou no dorso, viu que estava na condição de pré-stall, identificou, tudo muito rápido ali acontecendo, conseguiu tirar a nave do dorso e colou o manche atrás, depois que saiu do dorso, e esperou acontecer alguma coisa, e aí veio lá, mão divina, e não é o seu dia hoje, tá ok? Isso é um aprendizado muito grande, vocês não têm ideia do quanto gerou de aprendizado lá pra gente. O avião ajudou? Claro, Tucano é uma mãe, aquele é o Tucaninho, né? O T-27, é uma mãe. Ninguém sabe se fosse outro avião, não teria tido o mesmo desfecho. O avião, ele varia a performance de uma aeronave para outra, tá ok? O T-27, ele permite isso daí. Então, meus amigos, existiram alguns dominós aqui? Existiram. Só que o principal, se eu fosse, é que não tem dominó principal na teoria, né? Todo mundo contribui, todos os dominós contribuem. Mas o principal, na minha opinião, é esse. A doutrina é para começar a manobra na altura de segurança. Por quê? Porque pode errar, como aconteceu aqui. Houve erro, todo mundo erra.
Se essa manobra tivesse sido realizada 50 pés abaixo, o desfecho não seria o mesmo. O cara não pensou em ejetar, ele colou o manche e esperou. E conseguiu aí um sopro de sustentação e com o comando que estava aplicado, a aeronave subiu. Beleza? Então, isso aqui também proveu uma maturidade muito grande para o grupo na ocasião e eu espero que vocês reflitam sobre isso também. As margens de segurança que nós estamos dando na nossa operação. Isso aí é o mais importante de tudo, porque errar é humano e permanecer no erro também é humano. Por mais que seja burrice aí na visão de alguns, mas o ser humano ele erra e permanece no erro. Isso aí não tem como negar. Então vamos lá, ó. Sequência de eventos, atos inseguros e ameaças mecânicas. Esse slide aqui é velho, né? Constituem o fator central na sequência. Nesse caso, tiraram ali o dominó da violação de mínimos. A violação de mínimos não aconteceu, interrompeu a sequência e o acidente não aconteceu. Entenderam como é que funciona isso aqui? Então é a teoria do dominó na prática com esse vídeo e essa análise que nós fizemos aqui dos dominós. Bom, acabando aqui, vamos às nossas reflexões finais. Vamos lá, vamos falar sobre doutrina e treinamento. Já falei muito sobre parâmetros de voo, certo? Velocidade, altura, ângulo de ataque, carga, fator de carga, né, o G. Doutrina e treinamento. Isso deve ser, pelo menos, a base de toda atividade aérea, até mesmo da atividade recreativa, o aerodesporto, agrícola, acrobacia. Eu costumo dizer que a aviação acrobática e a aviação agrícola, elas têm bastante coisa em comum, tá? Manobras feitas no braço, altitude baixa, probabilidade de colisão com obstáculos, pássaros, mau tempo. Poxa, o tempo está esquisito. Vou voar? Vou, não vou. A decisão é de cada um. A decisão é do cara lá do setor de operações, é do piloto. Todas as ferramentas de análise que puderem ser usadas, devem ser usadas. Mas o que a doutrina prevê? A doutrina prevê que com a visibilidade abaixo de tantos metros, eu não vou sair para pulverizar. Pô, mas a visibilidade está ali a 10 metros a menos, né? Como se fosse possível julgar isso daí, né? 10, um pouquinho a menos do, poxa, eu tenho que fazer esse voo, é importante para mim, eu serei remunerado por esse voo, mas a meteorologia não está tão legal. E aí? O que a doutrina da empresa diz? Tem doutrina? Treinamento, tem treinamento mesmo? Ou é só o CAVAG e vai para os leões, para a prática, lá para o canavial, para o de soja, fazer uma operação de contra-incêndio? E aí? Tem doutrina, tem treinamento para isso? A empresa provê algumas horas, investe reservando algumas horas para treinamento dos pilotos? Como é feito esse treinamento? Reflitam também sobre isso, ok? Vamos falar um pouquinho sobre experiência. Eu fui instrutor lá da Academia da Força Aérea durante 3 anos, de 2007 a 2009. E nesse tempo, logo que eu deixei o ofício e fui para a escola de aperfeiçoamento de oficiais, eu desenvolvi um trabalho que falava sobre a experiência dos instrutores de voo. Quem que é instrutor de voo aqui? Tem algum instrutor? Parabéns, viu? Ofício nobre. E aí eu fiz esse trabalho sobre a experiência dos instrutores de voo para avaliar, não foi exatamente para instruir, porque o instrutor instrui e avalia, né, na atividade aérea. E lá tinha na minha base teórica, lá tinha um filósofo alemão, que é o Hans-Georg Gadamer, que ele dizia assim: experiência não é o fato de você saber tudo ou de você saber mais que alguém. Experiência é a própria abertura que você se dá a novas experiências. É você saber que não existe verdade absoluta. É você saber que você pode aprender com todo mundo. Certo? Às vezes o comandante Amorim aqui, meu amigo, tem uma perspectiva sobre experiência que eu não tenho, mas eu tenho 5.000 horas de voo e ele tem 3 horas de voo. Mas ele pode complementar o que eu sei, trocando informação.
Então, o que é um piloto experiente? O que é um piloto que não é experiente? Os investigadores trabalham mais com um parâmetro conhecido por todos nós, que é a hora de voo. Quantas horas de voo você tem? Mas isso não quer dizer exatamente experiência. Então, eu faço essa consideração. Experiência, quando você vive e acumula conhecimento e formula, reformula, revê conceito, isso é experiência. Se você apenas vive e passa pela vida, você vai ter uma determinada vivência, mas nem sempre a experiência que você poderia ter refletindo sobre o que você viveu. Tá ok? Então isso serviu muito para mim e eu compartilho com vocês agora essa questão de experiência. Não existe uma unidade que meça a experiência por si só. Tá? Na aviação, como eu falei, nós usamos as horas de voo, mas isso não é tudo. Tá ok? Produtividade e mentalidade de segurança. Também gostaria que vocês fizessem aqui uma reflexão sobre até quando predomina um, até quando predomina outro, qual que é o balanceamento ideal que eu tenho que ter sobre produtividade e mentalidade de segurança, tá ok? As situações são diversas, um dia nunca é igual ao outro, tá ok? Tanto na questão da produtividade, quanto na questão das condições que levam ao voo seguro ou ao voo inseguro, reflitam sobre isso também, tá ok? Violação e indisciplina de voo, tá ok? Na aviação civil é tratado como violação, a aviação militar é tratado como indisciplina de voo, é a mesma coisa, tá ok? É para fazer, o que prevê a minha ordem de instrução daquele voo? Prevê eu fazer isso. Qualquer coisa que eu faça que não haja uma justificativa operacional, que não esteja previsto ali na ordem de instrução, não é para fazer. Tá? A aviação militar condena esse tipo de coisa, e o cara que é pego fazendo isso, e a carreira dele acaba, a carreira operacional dele acaba. Tá ok? Então levem isso para vocês também. Violação e indisciplina de voo. Diversão do piloto não traz benefício para ninguém, nem para ele próprio. Ok? Cultura do reporte voluntário. Isso aqui eu sei que falar é bem mais fácil do que fazer, mas eu também gostaria que vocês refletissem sobre isso. Será que eu posso falar de uma situação de perigo em que aconteceu no meu voo? Poxa, mas se eu falar, eu acho que eu vou me queimar. Talvez eu seja mal compreendido. Vamos conversar com os nossos colegas, com os nossos superiores, nossos chefes, para saber qual é a abordagem que nós podemos usar no caso da gente querer realmente compartilhar uma informação, que às vezes uma situação de perigo compartilhada evita também muito dissabor futuro. Tá? Para isso, meus amigos, a gente precisa ter isso daqui, ó, engajamento, para que a gente realmente trabalhe bem pautado, tá? Bem fechado, não se permitindo margem para improviso, ok? Perseverança é um trabalho muito difícil de prevenção de acidentes, muita gente desdenha e muita gente também usa conforme lhe é conveniente, o que não é bom, tá ok? Já vi isso muitas vezes. Tá? E disciplina para que a gente realmente se proponha e passe a fazer tudo que a gente escreveu, tudo que a gente realmente debateu, para que a gente não saia da linha, ok? Bom, esse foi o nosso roteiro, falamos sobre o cerne, né, o que é mais importante nas investigações que nós conduzimos, fizemos considerações sobre 3 acidentes, então o mais importante, repito, não é exatamente o que aconteceu. Tem 2 acidentes, inclusive, muito parecidos aí, né, de stall, mas sim os elementos das investigações. A teoria do dominó na prática, a gente viu na prática ali que doutrina, no caso foi a doutrina da altura de segurança, é muito importante, evita acidentes. E as reflexões finais aí com esse último slide. Então eu pergunto se há alguma dúvida na plateia. Não havendo dúvidas, eu queria que vocês lessem isso daí agora. Ó. Dá para ler aí, todo mundo? Então, podem ler em voz baixa. Voz baixa, né? Mentalizem aí.
Por isso, cada vez que alguém se vai em um acidente, um pouco de nós também vai junto. Todos nós podemos influenciar o comportamento dos outros na nossa organização. Tá ok? Lembrar que o tempo não para e não volta. Beleza? Muito obrigado e bons voos a todo mundo aí.